Olá, amados de meu Deus. É uma alegria estar em contato de novo com vocês através do nosso programa, esse programa tão precioso, Café e Fé. O objetivo nosso aqui é anunciar as boas novas da graça de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, do Deus que se fez gente, que habitou entre nós, Emanuel, Deus conosco, mas que por sua graça ele vem habitar em nós. Há uma diferença entre Emanuel, Deus conosco, e Cristo em vós, a esperança da glória. A presença real de Cristo na nossa vida. Isso é algo extraordinário. Os links do nosso programa estão aí na sua TV, na tela da sua TV. youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração, com as suas orações. Nós precisamos de você nessa projeção do programa, nesse trabalho do programa. Você divulgue para que Café e Fé alcance um público cada vez maior para a glória de Deus, para a salvação de vidas transformadas pela graça de Deus. Nós vamos para um intervalozinho aí, em breve devocional, e logo a gente volta. Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos mais uma vez para continuar aqui a falar sobre oração, intimidade com o Senhor, aquilo que nós carecemos todos os dias. E a expressão que eu levantei no primeiro programa foi: vamos orar? Anteriormente vimos que a adoração, primeiramente, ela acontece em espírito, ou seja, só adora a Deus quem é filho de Deus, quem nasceu de Deus, quem tem vida no espírito. Temos também na oração a expressão de gratidão. O dedo indicador representa ações de graças. Lembram do que eu mostrei da última vez para vocês? A gratidão é uma característica de quem reconhece o favor imerecido de Deus. Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito em você, por você e por teu intermédio. Agradeça pelas respostas das orações na vida das pessoas que estão ao seu redor e por sua obra em todo o país e no mundo. Agradeça pelos seus pedidos e necessidades apresentados. Seja grato por tudo diante de Deus. Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 20, ele diz: dando sempre graças a Deus Pai por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém já disse que o dia do favor é a véspera da ingratidão. Porém, para o Filho de Deus, a frase que deve estar sempre no coração é o que o apóstolo diz à igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a gratidão faz parte desse momento que nós nos encontramos com o Senhor, seja no seu quarto, seja dirigindo o seu carro, seja em qualquer lugar que você tenha no teu coração, primeiramente, adorar ao Senhor
e agradecê-lo por tudo que Ele tem feito. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Então, nós temos falado aqui nesse programa sobre alguns sinais de Jesus. O evangelista João, ele nos conta que Jesus fez muitos sinais, muitos milagres, que se fossem catalogados, se fossem descritos, seria uma monstruosidade de livros que seriam publicados. Mas o evangelista, ele saca 7 sinais, e o Evangelho de João, ele é exatamente escrito a partir destes 7 sinais e um final, que é o 8º sinal, que é o sinal quando da pesca maravilhosa de Pedro lá no final do Evangelho. Mas estes 7 sinais antes da cruz e da ressurreição, eles têm como finalidade anunciar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que eu e você possamos crer nele como Filho de Deus, e para que, crendo, nós tenhamos vida em seu nome. Nós já trabalhamos aqui o sinal sobre a palavra, que foi a transformação da água em vinho em Caná da Galileia, no casamento, onde Jesus realiza este primeiro sinal num casamento onde havia uma crise, a falta de vinho. Aquela falta de vinho, ela tipologicamente significa uma falta de contentamento, de alegria, porque o vinho na Bíblia, ele representa a alegria. Nós temos o chamado prólogo de Jotão, lá no livro de Juízes, onde as árvores procuram uma pessoa para reinar, para presidir, e eles vão consultar a oliveira para que ela venha governar, para que ela venha ser o rei, para que ela venha ser o presidente das árvores do bosque. E a oliveira diz: não, eu produzo o azeite que agrada a Deus e aos homens, eu tenho que fazer, eu não vou entrar nesse processo. Aí eles vão para a figueira e consultam a figueira, e a figueira também diz: olha, eu produzo o doce, a doçura, que é tão importante nas festas. Aí eles vão para a videira e dizem: videira, vem presidir entre nós. E ela diz o seguinte: não, eu não vou, porque eu produzo o vinho que alegra a Deus e aos homens. Você viu a expressão alegra? O vinho é um símbolo da alegria. E naquele casamento faltou vinho. No meio do casamento nós vimos que os casamentos eram longos, demoravam vários dias, e lá pelas tantas Maria percebeu e ela diz aos serventes: façam tudo o que ele mandar. E esta é a ênfase, a palavra de Deus,
ela é a fonte do sinal. Depois nós vimos um segundo sinal, que é a cura do filho de um oficial do rei Herodes, um régulo, um pequeno rei. O menino estava doente, enfermo, à morte. Ele procura Jesus e pede Jesus para ir curar o filho. E Jesus parece que não quer, ele não foi, ele disse: vá e teu filho vive. Ele põe aqui um obstáculo de sua ida, mas manda o homem ir porque o filho estava vivo. E aí o homem, quando foi, e para mim ele só foi no dia seguinte, porque a Bíblia diz isso, e ele não foi imediatamente, porque aquele que crê, é isso que nós trabalhamos, descansa, ele não fica mais ansioso, ele vai confiando naquilo que Jesus havia dito. Então a palavra de Deus produz em nós a fé, e a fé traz descanso. E quando ele foi, já os empregados estavam vindo ao seu encontro e encontrou com o homem dizendo: olha, ontem, a 13h, o menino ficou curado, e a família toda se alegrou com esta cura. Hoje nós queríamos falar um pouquinho sobre o terceiro sinal. O terceiro sinal, ele fala de um milagre de um homem. O texto é um pouco maior, eu vou ler aqui, que é João capítulo 5, versos 18, de 1 a 18. 5, de 1 a 18. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus, como todo judeu, ele ia às festas que acontecia em Jerusalém. Eram várias festas, 5 pelo menos, muito importantes, e ele foi para uma dessas festas. E ali existia, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. A palavra Betesda significa Casa da Misericórdia. Era uma espécie de hospital. Ali estava uma casa que em hebraico havia 5 pavilhões. Eu gosto do número 5 na Bíblia, ele representa a graça. A graça. Nestes pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e naquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia
quem era, porque Jesus se havia retirado, porque havia muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus de que fora Jesus que o curara. E os judeus perseguiam Jesus, porque este fazia estas coisas no sábado. Aqui nós temos um episódio bem interessante. Um homem que estava esperando uma cura por 38 anos. Por 38 anos. E Jesus aparece para fazer algo que só Ele pode fazer. Eu vou ter uma paradinha aqui e já já a gente volta. Este sinal aqui, ele fala de algo que significa graça. Graça é Deus dar, é Deus dando e fazendo tudo a quem não tem nenhum merecimento. Este homem, ele perdia de todo mundo na fila da maratona de Betesda. Ele perdia do cego, ele perdia do coxo, ele perdia de todos os enfermos que estavam ali, porque ele era um paralítico. E ele estava há 38 anos retido, esperando um momento de chegar. Você imagina uma pessoa, 38 anos, alimentando uma esperança de que ele pudesse chegar até as águas do tanque de Betesda. Mas alguém chegava primeiro. E me chama a atenção que aqui diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que o homem não via Jesus, mas Jesus viu o homem. Ele, mais tarde, nem sabia quem era aquele que o curou. Graça é Deus fazendo. Graça é Deus nos vendo. Graça é Deus se importando conosco. Jesus, vendo o homem deitado e sabendo que ele estava há tanto tempo assim, ele faz uma pergunta que é enigmática. Queres ser curado? Por que enigmática? Porque há muita gente que não quer ser curada. Ele usa a doença como um álibi para desculpar-se de suas dificuldades, de sua falta de realização. A doença é uma espécie de muleta utilizada pelo doente para dizer o seguinte: eu não posso fazer isso porque eu estou enfermo, porque eu estou doente. E ele retroalimenta a sua própria doença e vive enclausurado naquela circunstância. Por isso a pergunta de Jesus, que parece ser uma pergunta
não tão coerente assim, é muito profunda. Queres ser curado? Você de fato quer ser liberto de sua carga? Você vai perceber que o homem respondeu para Jesus o seguinte: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Primeira coisa que ele chama aqui a atenção é da sua situação de vítima. Ele disse: não tenho ninguém que me ajude. Eu sou um coitado. Lamentavelmente, outros têm melhores condições. Eles vão lá. Eles são mais rápidos do que eu. E eu não consigo chegar. Desce outro antes de mim. Ele se põe numa posição de chamar atenção para si. E de até chamar, dizendo, os outros são mais privilegiados. Isso acontece muito frequentemente quando nós nos pomos numa condição de vítimas. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E agora? E agora? Agora precisa exercer a fé na palavra de Jesus. A graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece coisa alguma. Nesse momento nós vemos o primeiro milagre, que foi a palavra, e o segundo milagre, que é a fé, gerando uma oportunidade mediante a graça para que esta cura se processasse. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aqui nós temos essas características da religião judaica no meio. No sábado não se podia fazer coisa alguma, a pessoa tinha que ficar, não podia andar muito tempo, não podia cozinhar, não podia fazer uma porção de coisa, não podia carregar nada. E Jesus faz um milagre exatamente neste dia para mostrar que ele é maior do que o sábado, é maior do que os cumprimentos religiosos e que ele está interessado em gente, em pessoas, que ele veio buscar e salvar os pecadores, que ele veio curar as nossas enfermidades. Imediatamente o homem se percebeu curado e levantou, pôs-se de pé e andou, e tomou o seu leito. E nesse momento apareceram os religiosos para o criticar. Hoje é sábado e não é lícito carregar o teu leito. A religião é diferente do evangelho. A religião é o homem fazendo para ser aceito. O evangelho é Deus fazendo por nós para sermos aceitos. A religião é cansativa. O evangelho traz descanso. A religião, ela é cheia de cobranças. Você vê aqui os religiosos do tempo de Jesus implicados com o homem que é curado de uma doença por 38 anos, estava lá imobilizado e agora ele podia andar. Era momento de nos alegrar, de todo mundo fazer uma festa. Estava lá os implicantes criando caso, porque o religioso normalmente é essa pessoa que cria caso por tudo.
A graça de Deus nos alcança e nos transforma, e muda a nossa mentalidade, e transforma o nosso modo de ser. Então, este homem, apesar de ele não conhecer Jesus aqui, quando eles perguntaram quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda, o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele local. O próprio Senhor, quando curava as pessoas, ele não fazia propaganda. É diferente de hoje, que muitos religiosos, quando fazem alguma coisa que tem êxito, já badalam por os 7 cantos do mundo, contando os seus feitos e se propalando. Jesus procura sempre que as pessoas deem glórias a Deus e glorifiquem a Deus. Quando ele curou aqueles leprosos, depois ele disse, agora vai e mostrem ao sumo sacerdote e glorifiquem a Deus, porque é Deus que faz. O Evangelho nos tira do palco e nos coloca diante do altar. Ele nos tira da projeção humana e nos coloca na dependência de Deus. A graça remove toda essa estrutura de autovalorização e nos coloca na dependência da suficiência do Pai. Então, aqui nós temos a cura de um homem que estava paralítico há 38 anos e que também pode representar o povo de Israel que ficou paralítico no deserto por 38 anos. Em 2 anos, Israel andou 85% da estrada entre o Egito e Canaã. E em 38 anos ele andou 15% da estrada, do caminho. Você como é que está? Paralítico? Ou você está olhando para Jesus que pode lhe fazer andar no dia do sábado com a libertação dos seus conceitos e preconceitos para viver uma vida de dependência de Deus? Eu espero que você ganhe essa dimensão e que você seja um homem, uma mulher curada por Deus, uma pessoa que foi curada das suas enfermidades de vitimização. Que Deus seja a realidade espiritual da sua vida. Eu espero encontrar você no próximo encontro, aqui na nosso Café e Fé de coração para coração. Até lá.